Você está ouvindo esse barulho corretamente. Isso é Capcom. Estamos aqui falando de Aladdin. Jogo da Capcom. No Super Nintendo é sucesso absoluto, né? Não tem como falar alguma coisa diferente a respeito disso. E não me venha falar de um jogo que é ruim da Capcom no Super Nintendo. Pelo amor de Deus, não vamos estragar essa linda história que nós temos aqui com a Capcom, mas tem um jogo ruim, você sabe qual é. E aí, galera, estamos vendo aqui um gameplay extremamente noob, mais um abraço aí pros NES Guide, que fez um gameplay sem pegar o negocinho de planar com Aladdin nesse jogo, que é um tremendo crime. E isso para mostrar para vocês que, embora eu tenha feito muitos cartuchos de reprodução de Super Nintendo, eu nunca fiz uma reprodução do Aladdin. Ninguém nunca comprou esse jogo, ninguém nunca comprou e eu não pude vender. Se ninguém compra, eu não vendo. É assim que funciona o comércio. Infelizmente, eu gostaria de obrigar as pessoas a comprar, porque esse jogo é muito bom. E tem uma correção atual para esse jogo. Foi lançada ano passado, se eu não me engano. Para quê? Para que o jogo não dê slowdown. Então, é um jogo que trava muito. O Super Nintendo não aguenta. Ai, eu não vou rodar. Então, esse jogo tem slowdown, mas é um erro de programação, né? A Capcom cometeu esse erro em vários jogos do Super Nintendo, mas tivemos uma correção. Então, sem mais delongas, eu sou o Luquinha e você não é. Você está neste canal porque eu vim trazer para você jogos de Super Nintendo que eu nunca fiz para vender, mas eles são muito bons. O Aladdin tem uma questão nele, galera. Muita gente jogou na infância ou até recentemente algum cartucho do Aladdin pirata, né? Pirateiros safados. Que demais! E o que aconteceu é que quando chegou nesse chefe aqui, não aconteceu o que vai acontecer agora, que é o chefe ser vencível, né? Porque o que acontece a mecânica? Ó, você dá um hit nele, ele fica jogando a espada para todo lado e para um pouquinho. E aí quando ele para, ele volta a dar a machadada com a espada ali, você consegue pular na cabeça dele. Só que no pirata ele não parava. Você podia até mesmo jogar a maçã nele, não tá nem com nada, ele ficava assim rodando para sempre. Então você só conseguia dar o primeiro hit nele. E isso acontecia por conta da anti-pirataria. Esse jogo originalmente não era nem para rodar. Ele não roda pirata, não adianta. Só que aí você faz uma correção nele e ele passa a funcionar. Os pirateiros acharam que isso era o suficiente, né? Falaram, beleza, tá funcionando, tá safe. Não preciso fechar o jogo para ter certeza que tá funcionando, né? Só que não. Identificada a mudança do hash, né? A soma de todo o código do jogo, feita essa identificação, opa, mudou alguma coisa aqui, foi modificado. Isso aqui tá errado, cara. E aí o chefe não passava, ele era invencível. E essa correção do bug gerado pela burlagem da pirataria só foi sair muito depois. Teve muita gente que não conseguia passar do primeiro chefão, né? A solução era usar então o password para poder pular para a próxima fase ali. O segurança tá feio hoje, hein? Um well pra você também. Caramba, não vai parar não. E aí, mano? Qual é? Qual é a sua? Porra, velho. Então a solução para isso era só usar o password da segunda. E é interessante esse jogo que ele tem versão traduzida com bug, tem uma versão traduzida sem o bug e agora tem também uma versão corrigida do slowdown dele, que ele não vai dar travada, né? Não vai chegar lá nas partes que exigem mais do Super Nintendo, que o console não consegue rodar, e isso é muito bom, né? Então, infelizmente, esse é um jogo que eu não vendi. Então, não sei, a galera acho que gosta do Aladdin, mas nem tanto, né? E é um jogo que não é muito fácil de encontrar. Quem tem esse jogo não costuma vender, embora tenha muita cópia desse jogo, todo mundo tenha. Quem tem não tá vendendo. Então é um jogo que não é muito comum aparecer por aí nas mãos dos vendedores. Então se você vê um Aladdin aí, ó, manda brasa, jogão, top demais. Outro jogo que eu nunca fiz para vender é exatamente
Mighty Morphin Power Rangers. Jogaço de Super Nintendo, muito bom demais, que ele precede o segundo, que é tão bom quanto, e tinha uma coisa no segundo que eu amava, que era o fato de você conseguir se transformar em Power Ranger, né, morfar a qualquer momento. Nesse jogo é diferente, você não tem controle sobre esse fato, então você vai jogando e conforme passa a fase, o Power Ranger automaticamente ele vai morfado. Não, agora é a hora do chefão, então agora é a hora que ele morfou. Então é como se tivesse a história ali, né? Assim como nos episódios do Power Ranger, eles não vão imediatamente já morfados, né? O que eu inclusive achava uma perda de tempo enquanto uma pessoa que assistia muito o Power Ranger, e com certeza eu era o Power Ranger azul, né? Óbvio, o Lulante. E esse jogo é muito difícil, tá? Não é um jogo fácil, mas ele é muito maneirinho. E dá pra você jogar aí com save state hoje em dia, que é tranquilo, né? E tem até como fazer save state no console também, quem tem flashcard consegue, né? E esse jogo é um jogo que eu nunca fiz. O segundo, né, que é o Mighty Morphin Power Rangers The Movie, esse eu fiz algumas vezes até. Mas o primeiro Power Ranger, não sei porquê, eu não fiz. Acho que é um dos jogos do Super Nintendo que eu mais joguei, esse daí. E eu jogava ou com Power Ranger preto ou com Power Ranger vermelho, porque o azul é muito paia nesse jogo. Eu usava muito voadora. Voadora em jogo beat'em up eu acho meu movimento massa, porque ele derruba normalmente o adversário, então é mais difícil você tomar um hit de volta, né? É uma abordagem mais segura. Então eu abusava da voadora nesse jogo aí, com certeza. É voadora pra tudo quanto é lado. Aí, ó, agora a Power Ranger já tá morfada, mas isso é um movimento automático do jogo, né? Então vai para uma fase onde tem os inimigos mais fortes e tal, vai para um outro trecho da fase e aí você já vem morfado. E pode inclusive usar armas, né? Tá dando umas espadadas aí, sei lá, como é que é o nome desse garfo que ela tem aí. Vai fazer um churrasco. E aí no meio do churrasco pode atacar bonecos de massa da Alameda dos Anjos. E aí, é isso aí. Ó, você pode ver também que o Power Ranger ele é meio violento, destruindo o carro. Por que tem que destruir o carro, bicho? O carro de uma pessoa. Roubaram os bonecos. Você acha que os bonecos de massa têm carta de motorista? Eles roubaram o carro e tu tá destruindo no jogo. Isso me lembra da abertura do Jiraiya. Na abertura do Jiraiya, bem na hora que fala que o Jiraiya luta pela vida, aparece o Jiraiya explodindo um carro com uma pessoa dentro. Chrono Trigger. Esse jogo é um dos grandes jogos do Super Nintendo. Não tem como dizer que esse jogo não é obrigatório na coleção de Super Nintendo que alguém tenha, né? É um grande clássico. Quem gostava de RPG desde a época do Super Nintendo sofreu, inclusive, para entender o que estava sendo falado pelos personagens, para poder entender a história tão profunda de Chrono Trigger. É muito maravilhoso esse jogo e tem gráficos lindíssimos para a época do Super Nintendo, né? Talvez alguém discorde de mim, mas me perdoe, é um jogo sensacional e ele é um produto da época dele. Eu nunca vendi um Chrono Trigger de Super Nintendo. Não sei porquê. Existem até mesmo versões traduzidas que dá para fazer o cartuchinho e mesmo assim eu especificamente nunca vendi. Talvez seja uma coincidência, né? Talvez outras pessoas tenho vendido muito Chrono Trigger aí, feito muito reprô, né? O Érico da Retro X Electronics talvez tenha feito muito, né? O Ramon talvez tenha feito muito, mas eu especificamente nunca fiz um cartuchinho desse para vender, um Chrono Trigger. Inclusive a label japonesa do Chrono Trigger é lindíssima, lindíssima, branca, muito bonita, e assim como várias outras labels japonesas são muito mais bonitas do que as versões americanas, né? Então aquela arte, aquele formato japonês realmente dava mais liberdade para os artistas da época criarem, né? Uma label chamativa e que traduzisse a alma dos jogos, né? Super Metroid. Esse jogo de Super Nintendo, quase que sinônimo do que é o Super Nintendo, é um jogo lançado pela própria Nintendo, uma propriedade intelectual da Nintendo mesmo, que é sensacional, maravilhoso, pixel art belíssimo, belíssimo. Você tem que assumir, vai, tem que assumir.
Mas esse jogo eu nunca fiz para vender. Eu fiz apenas um hack dele, que é inclusive um outro vídeo que eu posso trazer no canal, que são as ROM hacks que eu já fiz para vender. Normalmente quando pedem ROM hack é uma coisa diferente, né? Uma coisa que, sei lá, adicione bastante, ao menos qualidade de vida para quem tá jogando, né? É um jogo mencionável por ter dublagem. Então, isso que você está ouvindo é uma pessoa realmente, um áudio de um ser humano falando, que foi gravado na ROM. Coube isso no jogo, né? Conseguiram colocar. Inclusive tem versão dublada também em português. Fizeram, o grupo fez aí uma dublagem desse jogo, muito massa demais. É um jogo que tem função de salvar, usa bateria no cartucho. Ou os salvamentos mais modernos nas placas que usam memória flash, né? Como se fosse uma memória de pendrive, bem resumido, que aí não precisa usar uma bateria ali para manter o save do jogo, né? É uma plataforma inigualável no Super Nintendo, então até hoje é um jogo que vale muito a pena ser jogado, é muito divertido, mas é um jogo que não é muito fácil também. Não é um jogo para criançada brincar não, o negócio fica sério. Então você pode ver que a Samus, que é o nome da personagem, tá ali lutando contra um bicho 7 ou 8 vezes a altura dela e saindo no soco belíssimamente. Um soco no tiro mesmo. Pei, pei. Tudo bem, topo. Então esses foram alguns dos jogos que são muito bons no Super Nintendo, valem a pena serem jogados, vale a pena você que coleciona ter esses jogos na coleção, mas são jogos que eu, por coincidência ou não, nunca cheguei a gravar para vender para ninguém. Então, pelo visto, o pessoal só compra esses aí originais. Vambora, galera, deixe seu like aí, se inscreva no canal, essas paradas todas que você sabe aí, compartilhe para quem você acha que vai curtir ver esse vídeo. E são curiosidades como esta que você vai encontrar aqui no canal. Então, se inscreve para você receber aí os próximos vídeos, ativa aí os sininhos das notifications, eu não posto porcaria, então pode ativar que você vai curtir, beleza? Falou aí, galera. Aloha.